Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ontem eu fui orar por uma pessoa e Deus colocou esse texto para eu orar por ela. E quando eu saí de lá, Deus falou, essa era a mensagem para eu compartilhar nessa noite aqui com vocês. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos 9, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações. Qual pai aqui que não está preocupado com seu filho ou com a sua filha? Qual mãe que porventura está aqui nessa noite, que não carrega algum tipo de preocupação pelos seus filhos, pelo seu filho? Às vezes quando são crianças, bebês, nós temos um tipo de preocupação, depois crescem, depois entram na adolescência, nós temos outras preocupações, depois às vezes vai estudar fora, você tem outras preocupações, mas todos nós aqui carregamos isso no coração, é próprio, é típico do pai, da mãe que ama os seus filhos, carregar essa preocupação, às vezes uma ansiedade, às vezes uma perturbação, uma angústia. E esse texto aqui vai nos contar a história de um pai que está desesperado pelo seu filho, um pai que tem um filho que sofre muito, há muito tempo, e é um sofrimento atroz, terrível, é um sofrimento terrível. O menino é oprimido, é escravizado por um espírito mau. E o pai já deve ter buscado todos os meios, todos os recursos, todas as maneiras para ajudar o seu filho. E eu sei que todos nós buscamos o melhor para os nossos filhos, e o texto hoje, essa história hoje que eu quero compartilhar com você, tem a ver com isso. Agora, o interessante nesse texto é que,
antes de Jesus encontrar-se com esse Pai, Jesus estava na glória do Pai. O texto, no início do capítulo 9, Jesus está no Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João. E lá Jesus tem uma experiência gloriosa. Jesus é transfigurado. Diz que o rosto de Jesus brilha como o sol. Ele brilha e resplandece, e aí aparece, conversando com Jesus, Elias e Moisés, os dois representantes maiores da lei e dos profetas. Eles estão conversando com Jesus, e os discípulos veem aquilo, e Pedro vê aquilo e fica maravilhado. E daí vem uma voz do céu. Deus fala para Jesus, Deus fala com Jesus. Versículo 7 do capítulo 9. Veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Na outra tradução diz: este é o meu filho em quem está todo o meu prazer. É a segunda vez que Deus fala isso para Jesus, publicamente, uma declaração de amor. Esse é o meu filho amado. E depois Pedro fala, né? Imagine Pedro interrompendo uma conversa de Jesus, Moisés e Elias. É o cara mais sem noção da história do universo. Jesus, Moisés e Elias estão conversando, e o Pedro entra no meio da conversa, e interrompe a conversa, e diz: Senhor, vamos fazer aqui um memorial, demais, Senhor. Aí vem a nuvem, vem a voz, aí eles aparecem e só tem Jesus. Eles ficam fascinados, aterrorizados. Eles viram a glória de Deus na face de Cristo. Eles viram a glória de Deus, eles viram a voz do Pai. Agora passou o tempo de Moisés, passou o tempo dos profetas. Agora é Jesus. Ouçam Jesus, sigam Jesus. Jesus está lá na glória, agora ele está descendo. Quando ele desce, ele encontra aí esse caos, essa confusão, a multidão, um pai desesperado, um filho escravizado. Nessa situação ele está ali. Agora observe, se você que é pai, que é mãe, às vezes nós gastamos muito tempo buscando explicações, gastamos muita energia. Por que isso acontece com meu filho? Por que isso acontece com minha filha? Eu fiz isso, eu fiz o melhor, me dediquei, por que aconteceu isso? Às vezes, irmãos, e na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, é perda de tempo você buscar explicações, porque um monte de coisas que acontecem no nosso mundo não tem uma explicação lógica. A vida não é feita apenas de causa e efeito, tem coisas que a gente não sabe explicar, e o texto bíblico não se detém para explicar. Por que Deus permitiu que essa criança, desde a infância, fosse oprimida por um espírito maligno? Por que Deus permitiu? Por que isso aconteceu? Por quê? Você não sabe, o texto não dá, e muitas vezes na vida, você não consegue explicar, que às vezes pais piedosos têm filhos rebeldes e incrédulos, às vezes pais incrédulos têm filhos piedosos e santos. Você não consegue explicar um monte de coisa nessa vida. Você não consegue explicar por que algumas pessoas sofrem mais do que outras, porque alguns carregam fardos de problemas físicos, de saúde, e outros não. Você não consegue explicar. E você não vê Jesus perdendo tempo com isso. Muito pelo contrário, uma vez que ele encontrou um cego de nascença, e os seus discípulos tentaram explicações, falou: Senhor, por que ele nasceu cego? Foi porque os pais deles pecaram? Foi porque ele pecou no ventre? Senhor, ele está cego, é castigo? E busca explicações, causa e efeito, causa e efeito. Se está acontecendo isso é por causa de Jesus. Falou: não, nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. Ele nasceu assim, para que se manifestasse as obras de Deus, o poder de Deus na vida dele. Jesus nunca busca apenas explicação, Jesus sempre responde ao mal, Jesus sempre traz uma resposta para o mal. Se você está lidando com uma situação difícil, um problema insolúvel,
Pare de perder energia com explicações especulativas, metafísicas. Pare, concentre-se na resposta, na solução. Concentre-se na solução. Tem um livro ali do Nick Vujicic, tem uma foto dele na capa. Eu gosto demais. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro dele. Toda vez que eu falo desse versículo de João 9, eu lembro dele. Porque ele nasceu sem as duas pernas e sem os dois braços. E quando ele era um menino, e os pais deles eram crentes. Os pais deles eram crentes. E quando nasceu, o pai dele desmaiou, porque não sabia. O menino sem os dois braços e sem as duas pernas. E ele, quando era menino, não sabia, revoltado. Um dia ele entrou na banheira e ele falou: vou morrer afogado na banheira, vou me matar. E a mãe dele tinha falado para ele: meu filho, você nasceu assim para manifestar a obra de Deus na sua vida. Deus não faz lixo. E esse versículo salvou a vida dele. E hoje é um palestrante para milhões de pessoas, inclusive já casou, inclusive sem dois braços e duas pernas, ele faz muito mais coisa do que eu. Joga bola, surfa, é goleiro, e faz um monte de coisa. Toca violão com os dedinhos do pé, que sobrou só os toquinhos do pé. É um fenômeno. Ele está lá. Tem uma irmã, contou um testemunho aqui, eu gosto demais desse testemunho. Ela não zelou bem do seu casamento, não cuidou bem do seu casamento, e chegou um tempo o marido dela falou: eu quero me separar, arrumei outra mulher, vou me separar. E ela, desesperada, porque ela amava o seu marido, ela pegou a sua Bíblia e entrou no quarto e ficou alguns dias ali. E quando terminou, ela teve uma experiência com Deus. Ela era crente, frequentava a igreja, mas ela conheceu a Deus de verdade naquele quarto. E quando ela saiu daquele quarto, ela dizia: meu casamento pode acabar, porque eu estou feliz com meu Deus. Eu conheci a Deus de verdade, e nada vai roubar essa alegria e essa paz que eu encontrei em Deus. E depois disso, o casamento dela foi restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, o que eu estou falando aqui é que esse sofrimento desse pai e desse menino levaram eles até o Senhor Jesus Cristo. E o filho amado de Deus encontra esse pai desesperado, e o pai diz: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. E aí Jesus responde para ele, um dos primeiros versículos que eu decorei na minha vida: se podes, tudo é possível ao que crê. Se eu posso, você está diante do Todo-Poderoso, você está diante do soberano, do grande eu sou, do Deus feito carne, você está diante daquele que tem o nome sobre todo nome, o nome daquele que o inferno treme. Você está diante aqui daquele que é a imagem invisível do Deus invisível, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você está diante dele, que acabou de estar na glória, acabou de brilhar mais do que o sol. Você está diante dele aqui agora. Você não tem noção de quem você está, mas o pai está desesperado. Nesse dia dos pais, você que é pai, coloque como a missão principal da sua vida, você que vai ser pai, levar o seu filho até Jesus. Levar o seu filho até Jesus. Colocar diante de Jesus. Apresentá-lo a Jesus. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele esteja contra, vai lá e leva. Se já não pode vir no culto, não faz mais oração, leve em oração, coloca diante de Jesus, apresente para Jesus todo dia seu filho, sua filha, coloque lá. Veja que o Espírito
atormentava o menino, era um menino ainda, estava na pré-adolescência provavelmente, no início da adolescência, talvez 13 anos, 14 anos, 12 anos, você não sabe, e era um espírito mudo e surdo. Tem muita gente hoje que não crê no diabo, e cai naquela cilada que o C.S. Lewis dizia, que o diabo tem duas grandes estratégias. A primeira é que a pessoa fica fascinada pelo mal, pelo ocultismo, e tudo é diabo. Tudo que acontece é o diabo, e ela tira a sua responsabilidade humana, e põe tudo na culpa do diabo. E o segundo grande truque do diabo é, o diabo não existe. O diabo não existe. Isso é bobagem, isso é era primitiva, isso é superstição da Idade Média. Esses são os dois grandes truques que o diabo usa até hoje. Aqueles que são fascinados pelo mal, e tudo é o diabo, e aqueles que não acreditam. Semana passada eu falei aqui da história aqui da nossa cidade, uma criança, numa exposição, uma criança que desenhou um desenho japonês, de um bebê demônio, e toda a sinopse da história do desenho é de um bebê demônio cheio de demônios lutando contra os demônios. De todas as culturas do mundo, a cultura mais resistente ao evangelho é a cultura japonesa. Há mais de 100 anos os missionários tentam pregar o evangelho lá, e o Japão não passa de 1% de cristãos. Há uma resistência, há um principado, e a obra cultural, isso que é para criança, tudo tem a ver com o mal, com o demônio. Interessante que é o espírito surdo e mudo. Que a tecnologia está deixando as crianças mais isoladas, os meninos mais introvertidos e calados, bloqueando, pervertendo a identidade masculina e feminina, confusão da identidade sexual dos meninos e meninas. Talvez você não creia nessas coisas, mas talvez o diabo esteja aprisionando a mente dos seus filhos, da sua filha. Talvez ele esteja influenciado por essa cultura maligna, pervertida, distorcida. O que o diabo queria oprimindo esse menino? Quantos meninos e meninas estão oprimidos pelo mal? Ansiosos, deprimidos, se automutilando, se autocortando, isolados, perderam a capacidade de se relacionar, de socializar-se, perderam a fome por Deus, o anseio pelas coisas eternas. Antigamente os filhos se perdiam nas ruas, hoje se perdem dentro do quarto, no celular, na internet, na rede social. Lá que eles estão expostos à influência maligna, destrutiva e satânica, tentando tapá-los, bloqueá-los, distorcê-los, distorcer a imagem de Deus neles, distorcer a graça de Deus neles, o fruto de Deus na vida deles. O que o pai faz? Leva até Jesus. Leva até Jesus. Coloque o seu filho, sua filha, se é bebê, se é adulto, se já é pai, se já tem, coloque e leve na presença de Jesus todos os dias. Amém. Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, se eu posso, tudo é possível para quem crê. E o pai responde. Aí coloque isso aqui no seu coração. Imediatamente o pai do menino, versículo 24, exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas ajuda-me a crer mais. Nessa semana, todos os dias, eu tive que lidar com uma pessoa que tinha um problema que não tinha solução aos olhos humanos. Eu tive que orar por pessoas. Todo dia Deus colocou alguém na minha frente com um problema que aos olhos humanos ou é muito difícil ou é impossível.
aos olhos humanos. E a oração desse pai é o que eu convido você para fazer hoje aqui. Eu creio, Senhor, eu creio que tudo é possível para quem tem fé. Eu creio que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio que o Senhor realiza prodígios, sinais e maravilhas. Eu creio, Senhor, que tudo é possível quando o Senhor envia a tua ordem, o Senhor determina, quando o Senhor diz que vai acontecer, não há poder que pare. Eu creio, mas Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero crer mais, eu quero confiar mais, eu quero me entregar mais, eu quero buscar mais. Senhor, me ajuda, me ajuda. Agora veja o outro grupo aqui nesse texto, além do pai e do menino, da frase de Jesus, tem os discípulos frustrados. Eu pedi para os seus discípulos expulsarem, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram, Senhor. Eles não conseguiram, e eles estão frustrados. Nós não conseguimos expelir esse demônio, Senhor, eles estão fracassados. Esses dias eu mandava a orientação para algumas pessoas sobre jejum, e as pessoas falam, eu me sinto fracassado, eu estou me sentindo frustrado nesse jejum que eu não estou conseguindo. Aí eu falei para a Cláudia, nisso eu sou bom, fracasso e frustração, nisso eu sou expert. Eu já me senti muito fracassado e frustrado nas minhas disciplinas espirituais, então eu sei lidar com isso muito bem. Eles estão se sentindo frustrados, fracassados. Senhor, nós tentamos e fracassamos, Senhor. Daí Jesus responde para eles na casa, versículo 29. Por que nós não podemos expulsá-lo? Versículo 29, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio da oração e jejum. E aí eu quero lhes dar duas explicações para isso daqui, para essa resposta. A explicação do texto e o texto paralelo, que conta a mesma história, só que é no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Abra a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 17. Versículo 16. Diz assim: apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. As duas explicações, eu acho que elas são complementares. A primeira, que está mais evidente em Marcos capítulo 9, é assim: Jesus, esse tipo de demônio, que os discípulos já tinham expulsado outros demônios, mas esse tipo de demônio, e aí se você ler Efésios capítulo 6, versículo 12, entender, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, Paulo está falando de hierarquia, que o exército do mal é organizado e é hierarquizado. Principados, os príncipes, os primeiros, potestades, os poderes, as forças,
Os governadores são espíritos malignos que há uma hierarquia maligna, pelo texto de Efésios 6,12. Então, à luz disso, Jesus está falando, esta casta, esse tipo de demônio, que já entranhou-se, que entrou, que é forte e poderoso, para você vencê-lo, você precisa estar cheio do poder, você precisa estar preparado. Lembra lá em Atos capítulo 19, quando os filhos do sacerdote Seva viu Paulo expulsando demônio e chegou diante de um homem endemoniado, e chegou e começou a expulsar o demônio e falou assim, eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o demônio falou para eles assim, eu sei quem é Jesus, e nós sabemos quem é Paulo. Os demônios conhecem Paulo. Paulo dá muita dor de cabeça para o inferno. Os demônios, eu sei quem é Paulo, Paulo é conhecido no inferno. Falou de Paulo, a gente já sabe quem é Paulo. E os demônios falam, mas vocês, quem vocês são? E o endemoniado bate em 7 homens, tira a roupa deles, e eles saem pelados fugindo do endemoniado. Passaram vergonha. Passaram vergonha. Então, Jesus está falando, essa é a primeira explicação, esse tipo de demônio. Há castas e há poderes malignos que você precisa estar preparado para lidar. Agora, a segunda explicação, e o texto de Mateus 17 fica mais evidente, e eu creio que os dois textos se completam. Jesus está falando o seguinte, também, esta casta que Jesus está falando, é a incredulidade, porque tudo que Jesus falou, ó geração perversa e incrédula, homens de pequena fé, vocês não expulsaram porque vocês não têm fé. Aí Jesus responde para eles, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte, uma fé como um grão de mostarda, vai para ali, vai para ali. Ele fala, esta casta, que casta é esta? A casta da incredulidade, a casta da dúvida, da descrença, esta casta que está no coração dos discípulos. Então Jesus diz, esta casta da incredulidade, a fé de vocês só vai aumentar quando vocês orarem e reforçarem a oração de vocês com jejuns. Quando vocês mortificarem os desejos do corpo e da carne e se consagrarem e serem cheios do poder de Deus, aí vocês vão ter essa fé. Quanto mais intimidade, mais conhecimento, mais relacionamento com Deus, mais a fé de vocês aumentará, e daí nenhum demônio resistirá àquele que tem fé, porque tudo é possível para quem tem fé. Eles chegaram e mandou o demônio embora, mas não estavam acreditando que o nome de Jesus era poderoso. Eles não estavam confiando que Jesus era mais forte que aqueles demônios. Eles estavam com dúvida, e Satanás sabe disso. Então esta casta, irmão, esta casta, irmã, só sai com oração e jejum. Com oração e jejum. E eu quero convidar você a orar mais e jejuar mais. Tem gente que está jejuando de televisão, maravilha, rede social, maravilha, chocolate, mas faça um jejunzinho assim de 12 horas, só para você ficar com raiva de mim. Faça um propósito hoje aí, faça um jejum para você sentir ali, 12 horas, sem comer nem beber nada. Quando os judeus foram ameaçados de morte lá na rainha Esther, eles iam morrer todo mundo, a Esther falou, faça um jejum, 3 dias, 3 noites, sem comer nem beber, e Deus salvou. Quando Deus trouxe ameaça para Nínive, eu vou julgar vocês, vocês são destruídos, os ninivitas se arrependeram, o rei se arrependeu, pano de saco e cinza, e 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber água, nem os animais, nem os bois, nem as ovelhas, 3 dias de jejum, e Deus salvou os ninivitas. E Deus salvou os ninivitas. Quando Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, Saulo, furioso, perseguidor dos cristãos, ele caiu, ficou cego. Paulo ficou 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, até receber a revelação do Cristo. 3 dias sem comer nem beber. Jejum é muito pessoal, eu falei aqui brincando, mas o jejum é uma disciplina que, irmãos, mortifica a nossa carne,
os nossos desejos, revela o nosso temperamento, revela como os nossos prazeres estão apenas nas coisas dessa terra. Disciplinar sua alma em busca a Deus e a Jesus. Comece a orar, comece a fazer pequenos jejuns. Comece a fazer pequenos jejuns, comece a trocar certas coisas, comece a substituir certas práticas e se dedicar à leitura, à palavra de Deus. Comece a fazer isso, comece a ler a Bíblia em voz alta, deixe a palavra de Deus, comece a orar, adorar, louvar, exaltar, deixe a presença do Espírito Santo encher você, comece a buscar a Deus e você vai experimentar o poder de Jesus, e aí não vai ter diabo nem demônio que vai resistir a você, que você vai estar cheio do poder e da glória de Deus. Deixa eu falar um negócio que Deus está falando comigo essa semana aqui, para todas essas pessoas, todas essas coisas que eu falei aqui. Deixa eu falar, você não tem poder, eu não tenho poder de mudar o meu filho, a minha filha, eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, você também não tem poder, você só tem poder de mudar uma vida, a sua. Você que é pai, você que é mãe, você quer que seu filho ame a Jesus? Deixa o amor de Jesus vazar nos poros do teu corpo. Deixe Jesus ser a sua respiração e a sua alma. Deixe Jesus entrar até o tutano dos seus ossos. Deixa a sua vida ser uma vida consagrada, santificada, que você ama a Deus. Os seus filhos serão atraídos por Jesus quando vê Jesus em você, quando o bom perfume de Cristo sair, vazar de você, eles vão sentir o aroma. Você quer que esses meninos e essas meninas de igreja ame a Jesus com todo o teu ser, com todo o teu coração. Não se concentre em mudar a vida do outro. Deixe Jesus santificar a sua vida, deixe Jesus consertar a sua vida, deixe Jesus libertar você desses vícios, dessa mentira, dessa hipocrisia. Deixe Jesus viver em você, e eles verão, eles verão. Não se concentre em problema. Por isso que eu acho que esse jejum que eu estou fazendo aqui, e aquilo que o Luciano Subirá fala no livro dele de jejum, ele fala que às vezes o jejum nos leva para um nível de maior intimidade, de maior profundidade com Deus. E é isso que eu estou sentindo nessa semana. Deus nos leva para um nível de maior intimidade, intensidade com Deus. E o que o Senhor está falando é assim: não se preocupe em pregar, em ministrar sobre os problemas das pessoas. Se preocupe, ministrar, orar e a sua vida a levá-las até a glória de Deus revelada na face de Cristo. Quando as pessoas conhecerem a Jesus, experimentarem a presença, o poder, a palavra, a paz de Jesus, não tem problema, não tem paz que vai roubar, não tem problema que vai roubar a paz que Jesus pode dar. Eu quero dizer para você hoje aqui, não sei qual é o pecado, não sei qual é o vício, não sei qual é o problema, não sei qual é a preocupação do seu coração, mas eu quero dizer para você, se você colocar o foco da sua existência em Jesus Cristo, o mal vai cair, o mal vai fugir, o mal vai embora. Ele vai embora para nunca mais voltar, porque o poder de Jesus vai estar em você, e a paz, a confiança e a fé vai ser inabalável. Venha o que vier, você está firmado na rocha que é Jesus Cristo. Você conhece a Jesus? De fato e de verdade? Você é atraído por Ele? Quando a gente tem assim, o maravilhoso é que quanto mais você busca, mais vontade você tem de buscar. Quanto mais você anseia, mais o anseio aumenta. Mais você é atraído pela beleza de Cristo, pelo poder de Cristo, pela glória de Cristo, e mais as coisas dessa terra vão diminuindo, e você vai sendo atraído por Ele. Eu quero dizer para você hoje aqui, que se você provar de Jesus,
Talvez os seus problemas vão continuar do mesmo jeito, mas aqui dentro de você vai ter um sol, que noite nenhuma vai apagar. Aqui dentro de você vai ter uma luz, que trevas nenhuma vai roubar. Quando a gente busca Jesus e anseia por Jesus, Jesus vive na gente. Satanás vai embora com todos os seus demônios. E essa casta aqui, da incredulidade, do pecado, da frieza, esta casta vai embora. Eu convido você para deixar o fogo do amor de Jesus arder no teu peito e deixar queimar. Eu convido você para ter fé, confiar, entregar. Fé é se apropriar. O que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? O que isso aí vai acontecer? O menino foi liberto e os discípulos aprenderam, vamos jejuar e orar, e essa casta vai ser vencida, porque nós vamos ter mais o poder de Jesus na nossa vida. Amém, aleluia. Convido você para ficar em pé. Feche os seus olhos. Convido você, pai, mãe, filho, a ir até Jesus nessa hora. Jesus está na sua frente, na sua frente. E Ele tem todo o amor, toda a alegria, toda a paz, toda a saúde estão em Jesus. E eu convido você a falar com Ele nessa hora. A pedir para Ele, Senhor, eu quero desejar a Tua presença, eu quero buscar a Tua presença, eu quero carregar a Tua presença. Senhor Jesus, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Senhor Jesus, aumenta o nosso tempo no lugar secreto, no quarto de oração. Senhor Jesus, disciplina os nossos desejos, mortifica a nossa carne, santifica os nossos gostos. Senhor Jesus, que a gente possa apreciar o belo, o bom e o verdadeiro. Senhor Jesus, ajuda-nos a viver na virtude, não no vício. Senhor Jesus, Tu tens tudo o que nós precisamos. A gente vai buscar em cisternas rotas quando o Senhor tem rios de água viva para nos dar. Senhor Jesus, amado, Redentor, amado Senhor, libertador, compassivo, generoso, carinhoso, terno, nosso amigo, nosso consolador, nosso restaurador fiel. Jesus amado, Jesus bendito, que os nossos olhos estejam fitos em Ti e nos ajude a crer, a confiar. Aumenta a nossa fé. Ajuda-me, Senhor, a crer. Ajuda-me, Senhor, a confiar. Eu creio, mas me ajuda a crer mais. Me ajuda a confiar mais.
me ajuda a me entregar mais. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor já conquistou o que é nosso. Me ajuda a apropriar pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.